Oi, pessoal. Muita graça, muita paz. É bom a gente estar de volta no novo cenário. Na semana passada, aliás, na semana retrasada, tiramos o estúdio, que estava ali no cantinho. E agora, muito bom ter vocês aqui que estão de volta. Também eu quero mandar um abraço a você que nos acompanha aí pela internet, pelo Facebook. Um grande abraço. Como nós gostaríamos que vocês estivessem aqui. Sentimos saudades das nossas crianças, dos nossos idosos. Eu quero saudar todas as queridas vós. Se eu falar aqui, Deus te abençoe, Maria, eu estou pedindo para Deus abençoar mais de 50 Marias, porque tem muitas Marias aqui na nossa igreja. Enfim, eu gostaria de falar o nome, mas posso, infelizmente, esquecer. Nossas crianças também, que Deus abençoe vocês aí, com o papai e com a mamãe. E vamos que vamos, gente. Graças a Deus, até aqui Ele tem nos abençoado e vamos continuar intercedendo pelo nosso povo. E hoje, para encerrar essa série que nós temos ouvido até agora, vocês devem ter percebido como essas pessoas da Bíblia são incrivelmente parecidas com a gente. São pessoas que lá na Bíblia, às vezes a gente ouve, falar os nomes bíblicos e achamos que eram super cristãos, era gente com outro tipo de constituição, de cabeça, mas eram pessoas como nós, filhos de pais e mães, pecadores, como nós somos. E hoje nós vamos falar de um camarada que deu a volta por cima, caiu feio, pisou na bola feio e deu a volta por cima pela graça de Deus. Já viram aí Pedro, sua queda e sua restauração. O Pedro tem uma vida assim tão complexa que não dá para se limitar a vida dele a uma pregação só, como outros personagens. Porque há um pouco de Pedro em cada um de nós. Ele representa muito bem tanto o homem quanto a mulher nos seus impulsos, nas suas inconstâncias e contradições. Sabe, quando a gente erra, eu já trabalhei em empresa por muitos anos, antes de ser pastor, trabalhei até os 25 anos em umas 3 ou 4 empresas, trabalhei num banco, e o mundo corporativo é altamente competitivo. E enquanto meus filhos ainda não trabalhavam, quer dizer que tem o mais velho que está trabalhando e a Laís que está sendo estagiária, mas eu os preparava, porque o mundo é muito cruel. Você talvez já passou por uma experiência assim, que você pisou feio, você errou, ou não entregou um trabalho no prazo, ou uma máquina que você manuseava quebrou na sua mão, ou você tinha um prazo para dar conta de um trabalho, ou você deu uma ideia e deu prejuízo para a empresa, ou você quebrou algo da empresa. Vocês já devem ter passado a experiência de como que as pessoas pisam, machucam. Em muitos lugares você não tem mais oportunidade, talvez até foi mandado embora. Eu não estou dizendo de situações que você foi descuidado, de situações que você errou assim porque não tinha na hora como tomar uma decisão melhor. Eu estou dizendo porque às vezes a gente abusa também, não é? Não estou dizendo esse caso, mas às vezes acontece e você comete uma falha, mas as pessoas são impiedosas, te rotulam. O chefe, o supervisor, olha com outro olhar, te queimam na empresa. E às vezes fazem isso sem que você perceba também. São situações em que às vezes nós nos achamos fracassados, falhei. E não há uma oportunidade. Então Pedro foi alguém que viveu um momento assim, que ele se sentiu o pior dos seres humanos. Totalmente fracassado, com um rótulo, vacilão, covarde, medroso. Foi investido tanto em você e você joga tudo para cima.
Essa é a história do nosso querido Pedro. A história de Pedro é a minha história, é a sua história. E nós vamos ver aqui um texto em Mateus, a projetar aí, por favor. Esse é o texto, a partir de Mateus, capítulo 26. Eu vou dar só uns segundos aqui para você procurar em casa, talvez não consiga na tela. Você aqui também, se quiser ler no seu celular ou na sua Bíblia, de papel. Então, gente, eu estou me adaptando com isso aqui, viu? Porque já não enxergo lá essas coisas. Muito bem, pessoal. Nós vamos ver aqui os passos da queda do Pedro, né? Posso começar a ler? Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho serão dispersas. Esse aqui era para estar antes, tá, pessoal? Só para recordar. Um fracassado que deu a volta por cima. Continuando o versículo. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, de novo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Até aqui por enquanto, irmãos, que nós vamos ver esse texto aqui, os passos da queda. A queda do Pedro começou com excesso de autoconfiança. O Pedro tinha uma falsa imagem de si próprio, achando que ele era o cara. Fez declarações aqui, né, bravatas, declarações fortes, né? Os outros eu não sei, mas eu não vou te negar. Esse excesso de autoconfiança, orgulho. Aliás, Provérbios 16, 18 vai nos lembrar que o orgulho vem antes da queda. O orgulho está anunciando que a queda é uma questão de tempo. Pois Pedro está assim, se comparando com os outros, dizendo que em outro evangelho fala que estaria disposto a ir até a prisão, por causa de Jesus, estou fechado contigo. Você já percebeu que às vezes nós nos achamos que nós somos o tal? As nossas ideias sobre política são as melhores. Aí você está conversando com alguém, ele te dá uma opinião, aí você fala: não, mas se no Brasil acontecesse isso, 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 isso. Porque não tem outra solução melhor. Você já percebeu isso? A sua opinião é melhor. E ninguém dirige igual eu. É difícil você achar alguém que você fala assim: o carro bateu, bateu. Na verdade, bateram em mim. Raramente alguém fala assim que ele tinha razão, que ele não tinha razão. Olha, se o mundo fosse feito por causa das nossas ideias, o mundo seria muito melhor, porque se aquela pessoa administrasse o dinheiro igual eu, ela não cairia daquele jeito. Mas você não sabe que se você estivesse na situação dela, vai saber se você não faria isso. Não, mas aquele filho de fulano de tal deveria ser tratado assim, porque eu sei. Meus irmãos, nós nos enganamos tantas vezes. Prometemos para a esposa, prometemos para os filhos, e nos achamos o tal. E interessante como Jesus aqui, sabe aquela mãe quando fala para você: olha, você vai ver,
você está fazendo isso, você vai ver o que vai acontecer com você. Você me escuta. Aí até dizem que mãe roga a praga, né? Porque acontece exatamente o que a mãe falou. Então, o que Jesus está falando aqui para Pedro é como aquela mãe que fala, se cuida, vai cair, vai acontecer isso. Mas Pedro está o quê? Ele tinha uma falsa imagem sobre ele. Irmãos, às vezes nós temos dentro de nós certos conceitos desenvolvidos, nos achando. Às vezes podemos estar até cantando uma música aqui para Deus, mas na verdade tem outros deuses em nosso coração que nós não trabalhamos, que não tratamos daquilo. Então, Pedro, ele vai então nesse excesso de confiança, orgulho, se achando em alta conta, e a gente vê alguns passos errados na vida de Pedro. Por exemplo, antes desse momento, ou melhor, depois desse momento aqui, quando eles vão para o jardim do Getsemane orar, você lembra que o clima é tenso? Jesus tinha falado para eles que ele iria morrer. Era um clima assim, diferente dos anteriores. Estava ali as últimas horas de Jesus. Era uma batalha espiritual. Jesus chama 3 para acompanhá-la até o monte. E Jesus fala essas palavras: a minha alma está profundamente triste. Quando ele fala isso e volta para os discípulos, eles estão dormindo. Por 2 ou 3 vezes Jesus adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro estava dormindo na hora que deveria estar orando. Quantas vezes nós somos indolentes? Nós não percebemos ou não priorizamos a oração. Não separamos aqueles momentos de busca, de fortalecimento no nosso interior, para lidar com as batalhas da vida. Nós vamos levando, e a falta de oração leva a gente a agir na carne, como Pedro agiu na carne quando veio o grupo prender Jesus. Ele pega a espada e, se o cara não abaixa, ele decepou a orelha o nome do rapaz é Malco. E se ele decepou a orelha, a gente imagina que ele ia cortar a cabeça, não é? Aí o rapaz abaixa, arranca a orelha, aí Jesus faz uma cirurgia ali instantânea, plástica, né? Cola a orelha do camarada. Mas Pedro estava na carne. Falta de discernimento. Jesus estava no controle e ele queria assumir o controle como se soubesse mais do que o próprio Jesus. Aí Jesus manda ele guardar aquela espada. Então, nesses passos que antecederam a queda, a gente vai ver esses textos aqui. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu. Eu deixei destacado essa frase aí, seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. São 2 cenários, são 2 ambientes que acontecem simultaneamente. Pedro vai estar num cenário, acompanhando à distância o que está acontecendo. Em outro cenário, Jesus está sendo confrontado pelos mestres, pelos religiosos. Pedro vai desobedecer aquilo que Jesus tinha falado lá em Mateus capítulo 10, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Enquanto Jesus vai admitir quem ele é, para que ele veio, Pedro vai negar, no mesmo ambiente assim, as coisas acontecendo. E Pedro o seguia de longe. É interessante o foco do Mateus, o autor sagrado, ele está desafiando seus leitores originais, os seus primeiros ouvintes,
que Jesus é o Messias prometido, que seria rejeitado não apenas pela nação, seria rejeitado até pelos seus mais íntimos amigos. E Mateus quer também, ele destaca essa narrativa para chamar a nossa atenção, por mais seguro que você esteja, por mais bem na fita que você se encontre, você também pode cair e cair feio. Porque até alguém do círculo mais próximo de Jesus pisou feio, vacilou feio na vida e pisou na bola. Ele não queria perder Jesus de vista, nesse caso, mas também não estava disposto a assumir os riscos da sua ligação com Jesus. Ele queria ter Jesus por perto, mas não queria um compromisso suficiente para que fosse risco para a sua própria vida. Isso nos faz refletir até onde nós iríamos com Jesus. Porque desde que seguir a Jesus me coloca bem na fita, até considerado pelos amigos, querido pelas pessoas, mas e quando você se encontra num ambiente hostil, quando alguns amigos, algumas pessoas não querem ser seus amigos por causa do seu envolvimento com Jesus, te tratam com hostilidade, porque você decidiu algo que é tão importante na sua vida? O que é seguir Jesus de longe? É algo para a gente pensar. Eu sou um discípulo de perto ou um seguidor que eu sigo a Jesus, mas assim eu não quero muito compromisso não, eu não quero me comprometer. Eu vou até aqui com ele. A partir daqui já tá pedindo muito, eu não quero assumir esses riscos, não. Não quero perder minhas amizades, não quero perder o dinheiro que eu estou ganhando por fora. Então, Jesus está lá, mas aqui eu estou administrando a minha vida. O compromisso foi baixando. Você percebeu a diferença? Eu estou disposto a ir contigo até morrer. Eu não vou te negar. Você já teve um amigo que você esperava dele e ele não estava presente na hora? Se distanciou de você? E aqui, o Pedro vai se envolver com más companhias, porque ele vai começar a negar Jesus, não é? Vamos ler os textos, as 3 negações que aparecem aqui. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. É interessante que você percebe uma progressão na negação de Pedro. Nesse momento, é uma criada, uma pessoa simples. Talvez uma copeira, uma serviçal, uma pessoa ali, né, funcionária da casa do sacerdote. E ela, quando pergunta para Pedro, a impressão que se tem é que estava somente ela e o Pedro. Ninguém está escutando. Você também estava com Jesus, o Galileu. Olha a resposta de Pedro. Mas ele o negou diante de todos. Talvez os outros perceberam, né? Não sei do que você está falando. Sabe quando você é pego com a mão na botija e você tenta... não sei o que você está falando. Quero saber. Não me comprometa. É o que muitos políticos estão falando por aí, né? Nega tudo, não é? Tudo é perseguição política, nada disso é verdade. Eu nunca falei com tal pessoa, eu nunca vi. E depois tem as gravações, tem as fotos, e até então nunca viu, nunca fez, nunca falou. Continuando aqui nosso texto. Depois, ele saiu daquele ambiente em direção à porta, onde outra criada
o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. É interessante nas profecias bíblicas, e por isso que Mateus ele sempre pega algo do Antigo Testamento e fala para que se cumprisse o que estava escrito, que ele seria chamado Nazareno. Então essa palavra aqui, Nazareno, é importante no contexto do livro para as pessoas saberem que era um dos nomes do Messias. E essa moça aqui é mais espevitada do que a outra, né? Fala assim: esse homem aí estava com ele, eu vi. Pedro nega de novo. E ele jurou. Até então ele só negou, não conheço, não quero saber. Agora ele começa a jurar que realmente... E lembra que Jesus tinha ensinado, não jureis? Quantos ensinamentos a gente aprende com Jesus? Na hora que é para fazer valer, nós pisamos na bola. Então não é só a negação, você vê uma série de passos aqui. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar te denuncia. Mesmo aquele jeito do Pedro negar e tá falando, você já viu um nordestino recém-chegado a São Paulo? Quando ele começa a falar algumas palavras assim, fulano de tal está arretado, eu fui em tal lugar e eu estava muito avexado, eu sou afoito. São palavras que aqui no sul não são tão comuns, no sudeste, mas você percebe o sotaque. Eu mesmo, recém-chegado não, já com 20 anos de São Paulo, e ainda hoje, de vez em quando, alguém fica me escutando assim e fala: eu estou tentando ver de onde que você é, por causa que o sotaque nos trai. Então, Pedro era da região norte de Israel, da Galileia, e eles estão aqui na Judéia, onde fica a cidade de Jerusalém. Então, ao terem falado que ele andava com Jesus, que Jesus veio de lá, da Galileia, o seu modo de... talvez até o jeito, ele passou 3 anos com Jesus. Querendo ou não, ele assimilou muitas verdades, né? A gente assimila muito com quem a gente anda. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É um ditado popular. E Pedro está esquentando a mão aqui na galera, e é nesse esquentar a mão aqui na galera que ele começa a ser influenciado pelo seu meio. Esse seguir Jesus de longe, seguindo agora com você sentado, ele estava seguindo de longe. Agora ele está num ambiente, estava muito frio à noite, e ele está aquecendo as mãos aqui, e as pessoas estão falando ali para ele: você andou com Jesus. Eu fico pensando nas influências, até um novo nome agora dos youtubers, né? Os influencers, as influências que nós recebemos, esse pessoal e seus milhões de seguidores fanáticos, porque não é porque a pessoa tem 10 milhões, 15 milhões de seguidores ou mais, que o que ele fala é lição de vida para você. Ao recebermos essas influências, a galera das redes sociais, cada um opinando, fazendo a nossa cabeça, quantas vezes nós repassamos textos, mensagens, que nós nem conferimos com o ideal da vontade de Deus, nós colocamos aquilo como verdade em nossa vida, e ao invés de nós influenciarmos, nós somos mais influenciados do que os outros. Sabe, o Rogério começou a mencionar isso. Essa semana nós dois estávamos falando, quando ele me veio falar na quinta-feira de manhã, não, quarta-feira à noite, estávamos aqui no prédio, aí ele falou para mim assim: pastor, o resultado do cadastro que nós divulgamos para as pessoas voltarem, até agora só 30 inscritos. E o prazo termina amanhã. Termina na quinta ou na sexta? Foi quinta à noite. Na sexta, às 4 horas, vai encerrar o cadastro. E só temos 30 pessoas cadastradas. Aí, nós ficamos ali pensando, porque na nossa ótica, seria tanta gente retornando,
os que podem, né, dentro dessa faixa dos 12 aos 59 anos, que nós acharíamos que as pessoas iam se reprogramar para vir uma semana, deixar o espaço para outra pessoa vir na outra semana e tal, porque nós temos 110 no total de vagas, contando aqui e no último salão, porque tem um telão lá em cima também que dá para acompanhar. Um abraço aí para vocês que estão lá em cima. O que eu estava falando mesmo? Que nós dois estávamos conversando, aí ele falou assim, acendeu uma luz amarela dentro de mim. Aí eu falei, dentro de mim também, conectou, testificou. Testificou. Eu falei, fala o que você está pensando? Que era algo que eu e muitos outros pastores estão também refletindo sobre isso, né? Já pensou se o povo se acostuma com a igreja digital e depois não quer mais ter contato presencial? Para você pensar no impacto dessa pandemia. Nesse momento está até difícil a gente avaliar, porque quando o caldeirão está acontecendo, a gente está dentro, e daqui a um tempo que a gente se distanciar, é isso que os historiadores fazem, né? Distanciam daquele momento para tentar ler com mais objetividade, para entender os diagnósticos. Então é bem provável que muitos cristãos, à semelhança de Pedro, vão distanciando de Jesus, seguindo de longe, seguindo de maneira digital. E eu não estou aqui criticando a tecnologia, porque foi tão boa que nos serviu nesse tempo todo. Amém por isso, não é verdade? Amém por isso. Muita gente nutrida, sendo alimentada pela palavra de Deus, ainda que virtual. Mas virtual não é melhor que real. Virtual é uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. A gente tem que sempre lembrar, eu prefiro uma fruta natural do que uma caixa de suco de frutas. Qualquer que seja ela. Eu prefiro o real, o sabor da fruta, a sua própria originalidade. Gente, o que eu estou chamando a atenção aqui é que cristianismo é contato. É muito fácil, é muito tranquilo a gente estar em casa e receber um delivery espiritual, não é? Não preciso sair de casa, está tudo tranquilo, recebo aqui a mensagem, estou ouvindo as pessoas de longe, não requer nenhum esforço, e a pessoa ainda pode pensar, eu estou fazendo um alto sacrifício de ser um visualizador aqui. Eu estou chamando a nossa atenção para a gente não se acostumar, irmãos. Não perder esse amor, esse carinho que faz parte do povo de Deus. Cristianismo é contato, é vida na vida. Continuando aqui nosso texto. As negações de Pedro. O que é negar Jesus, hein? Eu perguntei para um garoto, um rapaz essa semana, o que é negar Jesus? Porque a covardia prevaleceu sobre a coragem. Lembra que ele tinha falado que ele era muito corajoso? Se comparando com os outros? E o medo paralisou, bloqueou as suas convicções. E ele caiu vergonhosamente. Aí um garoto falou para mim assim, olha, para mim negar a Cristo é tão difícil responder, porque no dia a dia, eu sabendo o que Jesus me pediu para fazer, e eu não fiz, se eu não for fazer, eu estou negando. É como um pai pede a um filho para fazer uma tarefa e o filho faz meia boca. Porque se Jesus nos ensina a caprichar, não fazer correto, ou um funcionário, um prestador de serviço, fazer meia boca, é negar Jesus. O que mais você acrescentaria de negar a Jesus? É um bom tema para a gente pensar no PG essa semana, não é? Porque às vezes nós estamos cantando verdades nos hinos, mas a nossa vida não está batendo com aquilo que nós estamos cantando, nós até nos justificamos. Cantamos de sermos
humildes e tal, e no dia a dia somos orgulhosos, mal-humorados, encrenqueiros, e cantamos música de sermos parecidos com Jesus, e vamos negando. Então, nós vimos aqui uns passos aqui de arrependimento, mas antes disso, eu queria deixar uma frase aqui para fixar em nossos corações. Em Cristo, mesmo que você tenha caído muito feio, você pode ser reabilitado, amado e restaurado para o serviço. Eu não sei o que você já fez que te deixou com muita vergonha. Porque Pedro vai chorar aqui, e não vai ser só chorar. Ele vai chorar, os evangelhos vão falar, amargamente. Ele vai ter nojo dele. E nós deveríamos ter também, de nós, em muitas situações, de falar, puxa Jesus, por que eu fui fazer isso? Onde que eu estava com a cabeça que eu fui fazer isso? Por que eu não prestei atenção? Lá em Provérbios 22, 3, fala que o sábio vê o perigo e ele toma outro rumo. O tolo vê o perigo e mergulha de cabeça. Só vai aprendendo na base da cabeçada. O sábio, pelo menos, está tentando aprender através de observação. Vê e fala, não é por aqui. Então, a vida inteira tem o galo cantando, sinalizando para nós nossos erros. Acho que Pedro até tinha a síndrome do galo, né? Depois desse acontecimento que ele negou Jesus, onde cantava um galo, era um sinal assim de algo feio que ele fez na vida. Mas o que é impressionante nesse texto aqui, em Mateus não fala, em Lucas 22, 61, quando Pedro nega pela terceira vez, lembra que eu falei de dois ambientes? O ambiente que Pedro estava e o ambiente que Jesus estava? Naquele momento que ele negou pela terceira vez, agora você imagina Jesus, não é? Sendo ali questionado, teve um momento que ele foi até esbofeteado e aquela pressão daqueles homens, humilhando Jesus. E naquele momento Jesus para, olha em direção do Pedro, os dois olhares se encontram. O olhar de Cristo, talvez um pouco de decepção, mas um olhar cheio de graça também. Porque naquele olhar da graça de Jesus que Pedro viu, olhou para Jesus na hora, não um olhar acusador, talvez um olhar de constatação, mais real isso, aquilo começou a mexer com Pedro. Sabe, a gente precisa olhar para Jesus e começar a perceber que essa graça, essa bondade de Jesus, ao mesmo tempo que expõe o pior que há em nós, porque há momentos que a gente fica muito decepcionado mesmo, muito caído, muito frustrado, mas esse olhar de Jesus que revela o que há de pior, por outro olhar mostra para nós o que há de melhor nele. Uma graça, uma compaixão, eu não quero te perder, e você vai perceber depois que Jesus não quer perder Pedro, diferente do mundo corporativo, diferente de um amigo que te amou, te considerou só enquanto estava tudo favorável. Na hora que você pisou na bola, você não teve mais chance, romperam, te bloqueou no Face, rompeu as relações, nem queria te ver mais na vida. Te deletou, e hoje está fácil deletar as pessoas assim virtualmente, não é? É um clique e já deleta todo mundo, não quero mais saber, não quero mais estar respirando o mesmo ar que você. Esse olhar gracioso de Jesus, o choro arrependido de Pedro, é que eu não vou ler as passagens para a gente ganhar tempo. E agora, nós vamos ver como é que Pedro está no seu íntimo, depois dessa noite escura da alma. Nós vamos ver, aqui eu não sei se eu já tinha lido esse, né? Não conheço esse homem, imediatamente um galo cantou. Aqui foi um outro episódio que começou a mexer com Pedro.
Quando as mulheres foram na sepultura, não tenham medo, disse ele. No caso, é um anjo que estava na hora, ao lado do sepulcro vazio. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam. Digam a quem, gente? Aos discípulos. E a Pedro. Você já notou isso na sua leitura da Bíblia? Ué, não entendi. Não entendi. Por que não está escrito apenas assim? Vão e digam aos discípulos dele, ponto. Por que ir a Pedro? Caiu a ficha? Porque Jesus, ainda antes de aparecer na ressurreição, manda um recadinho, um WhatsApp aqui, um bilhetinho, contem para os discípulos e Pedro, é para você, o Pedro de hoje, a Ana de hoje, a Maria de hoje, o Antônio de hoje. Eu incluo você, apesar de você. Eu conto com você, apesar da sua contradição. Apesar de você não apostar em você, eu aposto. Eu tenho o poder de te restaurar. Tudo isso começou a mexer com Pedro. Mas você acredita que ainda Pedro não queria saber? Ué, pastor, como é que eu sei disso? Por causa disso aqui. Vou pescar. Diz-lhe Simão Pedro, e eles disseram os outros, né? Porque todo mundo desamparou Jesus. Não apareceu um miserável para defender Jesus, né? Nós vamos com você. O que os outros falaram? Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Aonde que eles estão aqui, gente? No Mar da Galileia. Onde foi que Jesus chamou Pedro pela primeira vez? No Mar da Galileia. O que Pedro fazia antes? Pescava. As palavras aqui não traduzem a angústia do coração de Pedro. Na cabeça de Pedro, mesmo com esses sinais da graça, Deus mandando esses recadinhos para Pedro, na alma fragilizada, arrebentada, ele deve ter lembrado, eu passei 3 anos com Jesus, já vi tanta coisa. E de fato, né? Demônios sendo expulsos, multiplicação de pães, paralíticos, mortos ressuscitarem. Eu aprendi tanto, eu fui tão privilegiado, sou um fracassado. Não adianta. Não tem jeito para mim. Eu não mereço. E você sabe que quando as pessoas começam a desanimar, ainda o diabo fala, é mesmo. Você não está falando nada mais do que a verdade. Você não tem jeito, você não presta. Às vezes o diabo pode usar até alguém da sua família. Crente você? Cristão você? Você não se sustenta. Você é um fracassado. Tudo que você faz dá errado. Para não falar uma palavra grosseira, né? Não acredita em você. É duro você ouvir isso, né? Uma vez um homem falou assim para mim, pastor, eu vou ser sincero com o senhor, eu tenho sempre motivos para chegar atrasado em minha casa por alguma coisa que acontece, e às vezes foge do meu controle, no meu trabalho. A minha esposa não acredita em mim. Aí eu fico aqui. Se eu aprontar uma besteira, tanto faz. Porque eu não aprontando, ela não acredita em mim, se eu aprontar não vai... Tão confuso. Aí eu estava orientando para ele perseverar, tratar da situação. Há outras formas de tratar, sem querer desandar na vida, né? Mas o que eu quero trazer aqui para nós é que Pedro quis voltar para a velha vida. Esse negócio de seguir a Jesus não tá compensando. Cansei. Cansei de mim. Talvez você não se cansou de você, mas você se cansou dos outros, porque se doou para alguém, se doou na obra de Deus, ouviu palavras assim que te machucaram, você na maior boa vontade. Tem gente aqui, antes da pandemia, cuidando das crianças aqui da nossa comunidade, e tinha mãe que desprezava, chegava com todo orgulho para pegar um bebê, ou se a pessoa esqueceu de dar um remédio para o bebê, já vinha com tudo em cima. Teve outros que falaram para mim assim, pastor, tem gente que me vê aqui na igreja com frequência, acha que eu sou remunerado.
Acha que eu sou pago. E fica com exigências para cima de mim. E eu estou aqui por amor a Deus, eu engulo cada sapo. Olha, acontece que os anos vão passando, e se você é maltratado, ou interpretado, e as pessoas falam mal, já chega pondo defeito naquilo que você fez, chega uma hora que você fala assim, ó, quer saber? Chega. Vou pescar. Vou pescar. Então Pedro voltou, mas esse Jesus incrível, ele retorna ao cenário. Lembra que ele falou, eu vou encontrar com vocês no mar da Galileia. Jesus é aquele Deus tão cheio de graça, que vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente está arrebentado, e ali, lambendo as nossas feridas. Quando desembarcaram, está no mesmo capítulo aqui de João 21, após eles terem... Outra coisa que eu esqueci de falar. Cuidado quando você está desanimado. Cuidado quando você está decepcionado, porque você pode se tornar um influenciador das pessoas. Você pode fazer gente boa tropeçar, porque você é uma referência. Eu oro com frequência para alguns líderes aqui da nossa igreja, porque eles precisam estar bem. Porque tem gente que, vamos dizer assim, depende deles, não é? De uma certa maneira, ver essas pessoas assim, puxa, olha o Reginaldo e a Lília, que bênção de Deus. Não é uma responsabilidade, Lília, nossa? Deus tem misericórdia, porque só Ele sabe, das nossas lutas pessoais. Mas eu peço a Deus para nos livrar da tentação, para nos dar sabedoria, para manter nossos casamentos, resolvermos nossos conflitos em casa, cuidarmos dos nossos filhos, porque tem gente que de maneira indireta ou direta é nutrido por nós. Nós cuidamos dessa, até nossos filhos são cuidados por nós, eles nos veem, eles nos observam. E Jesus orou por Pedro, o diabo queria arrebentar com Pedro, e Jesus falou, eu orei por você, Pedro, para que você não esmoreça. Ah, que Deus gracioso, ele vem ali, gente, e aí você olha que Jesus maravilhoso. O texto está aqui, né? Vamos ler o texto, depois eu vou dar sequência. Quando desembarcaram, eles estavam lá no mar. Eu pulei essa passagem aqui, tá? Pescando. Não foi isso que ele falou? Com os outros. O que é que eles pegaram? Nada. Sem mim, nada. Podeis pescar. Jesus retoma ao mesmo lugar da chamada, faz ali uma fogueira e vai montar um cenário, que aí talvez um psicólogo vai falar, Jesus aqui foi um terapeuta, porque ele vai refazer o cenário, né? Eles estão pescando, Jesus grita, e aí, tem alguma coisa para comer? Eles gritam, não pescamos nada e trabalhamos a noite inteira. Quem se lembra daquela pesca maravilhosa? Se você já leu Marcos, Lucas, você vai lembrar daquilo lá, do próprio Mateus. Aí quando um deles grita, é o Senhor, porque eles tinham ouvido falar que Jesus ressuscitou, né? É o Senhor. Já tinham até tido um encontro com Jesus. Eles vêm correndo e estão ali sentados. E Jesus, então, tem esse diálogo, né? Eu já falei isso aqui, é só para recordar. O olhar de Jesus, né, os passos da restauração, o choro arrependido. O choro arrependido, quando a gente chora amargamente, a gente não fica no mesmo ambiente. Fala que depois que Pedro chorou, ele saiu daquele ambiente. Ele não queria mais estar ali. Ele não quer continuar mais fazendo as mesmas coisas. Diferente de Judas, que foi um remorso, foi se enforcar. Pedro estava profundamente arrependido. O túmulo vazio, a atenção especial, aquela versícula, e fale a Pedro, e a pergunta de Cristo é onde a gente está agora. Mas qual a pergunta que Jesus fez? São três, a mesma pergunta 3 vezes. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Só um detalhe aqui, já preguei outras vezes nesse texto, essa fala de Jesus, você me ama, Jesus usa a palavra ágape.
Você me ama, o amor ágape? Amor ágape é o amor incondicional. É o amor sem esperar retorno. Esse ama que o Pedro fala, tu sabes que eu te amo, no original da Bíblia é a palavra filéu. Não é ágape. Pedro foi sincero aqui. Eu não te amo com amor ágape. Esse amor de mãe, né? Que mãe se doa, sem esperar retorno. Eu não tenho esse amor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo. Novamente Jesus diz, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ágape, Jesus pergunta de novo. E Pedro fala, tu sabes que eu gosto do Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe pergunta, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus, é como se Pedro está falando aqui, o Senhor viu, o Senhor sabe tudo, eu não tenho condição, eu sou fraco, eu não me garanto, eu falo e depois eu não sustento o que eu falo. Tu sabes todas as coisas, eu gosto do Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Ele negou 3 vezes e agora ele afirma 3 vezes naquele cenário com Jesus. E Jesus o reabilita. Eu amo você, apesar do seu amor imperfeito. Por enquanto você me ama assim. Talvez muitos de nós tenham um amor com Jesus, eu gosto de Jesus. Mas não é aquele amor de entrega. Não é aquele amor porque Deus provou o amor dele para conosco, se entregando por nós. Talvez o nosso amor, a gente fala que se garante, que não negaria Jesus, mas na hora do vamos ver, a gente cai feio no chão. Ainda assim, ele nos ama, apesar desse amor debilitado, frágil, inconstante, impulsivo que nós temos. Não é para admirar, não é para nós podermos falar assim, Senhor, como é que o Senhor consegue? Porque o amor, meus queridos, é a maior de todas as motivações. E Jesus dá para ele tarefas. O apostolado, ele não desiste de Pedro. Agora, deixa eu te falar, quando se ama, se prova que se ama. Você me ama mesmo, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Perguntando aqui para nós, você ama Jesus? Cuida das ovelhas dele. O amor é demonstrado na prática. E Jesus é esse que toma a iniciativa. Romanos 5,9 fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós benfeitores, sendo nós perfeitos, sendo nós bonzinhos, sendo nós pecadores, cheios de equívocos, de incoerências. E Jesus fala para Pedro, eu amo você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor sem serviço. Você ama Jesus? Faça parte do povo de Jesus. Você ama Jesus? Cuide das minhas ovelhas. Você ama Jesus? Participe dos projetos do reino de Deus. O amor se traduz não só em discurso, mas em prática de vida. Por último, meus irmãos, o que aconteceu com Pedro? Ele vai ser restaurado. Olha, cuidar de pessoas, eu quero aproveitar para falar um pouco disso. Quando ficamos mais perto das pessoas, dá trabalho. Cuidar das ovelhas dá trabalho. E Jesus está ensinando para Pedro aqui, depois no texto vai falar, vai chegar um dia em que as pessoas estenderão a sua mão. O que é estender a mão? Fazer isso aqui, ó, estender a sua mão. E você vai ser levado a um lugar que você não quer ir, significando o tipo de morte que Pedro morreria. E conta a tradição fora da Bíblia que Pedro morreu crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, se considerando indigno de ser morto da mesma maneira que Jesus. Pedro queria que isso acontecesse? Claro que não. Jesus queria dar a vida assim, de boa. Tem coisas que a gente não gosta, mas a gente faz por amor a Ele. Já aconteceu com você?
Ou Jesus estava morrendo de amores que ia morrer na cruz? Não, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então há momentos na nossa vida que por amor a Jesus, nós subimos um degrau a mais, damos uma nova caminhada a mais. Por amor a Jesus, por amor às suas ovelhas. Mas Pedro vai se transformar numa pessoa que já em Atos capítulo 2, versículo 4, olha aqui, ó. Então Pedro levantou-se com os 11, fraca voz, alta voz, alta voz. Dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, ouçam com atenção. E aqui vai ser o primeiro sermão de Pedro, Atos capítulo 2, que ele vai pregar, vai apontar o dedo para aquela multidão que está ouvindo. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É necessário que vocês se arrependam dos seus pecados para que venham tempos de refrigério e Deus afaste a ira que está sobre vocês. E ali fala que as pessoas foram contritas, convencidas pelo Espírito Santo. Ele estava falando cheio do Espírito Santo, com coragem. E esse homem vai ser um homem tão amoroso que vai escrever em 1 Pedro, que ele escreveu o livro da Epístola, purificando as vossas almas, na verdade, tenham um profundo, um ardente amor ágape puro. Quem te viu, quem te vê, hein, Pedro? Como Jesus pode nos restaurar? A gente não ficar prostrado, não ficar caído, mas agarrar a esse braço da graça e falar, Ele me ama tanto, e por amor, mesmo que eu caia 70 vezes, eu vou me levantar e vou segurar na mão dele, porque ele não cansa, ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. E eu estou como aquele anjo lá que estava no sepulcro falando, a você, seu nome aqui, 6. A você, Paulo. A você, Núbia. A você, Sara. Ele não esqueceu de você. E ele vai continuar, ele quer continuar com você nessa caminhada. Então aguenta firme e vamos em frente. Amém?